Daí, gente, tudo bom? Eu falei para vocês que eu ia montar uma aula para vocês com relação à arte, para fazer um reforço para vocês. Hoje é dia 25 de março, nós estamos em plena quarentena, mas como eu pretendo aplicar uma prova que vai valer 3 pontos, eu vou repassar toda a matéria que eu passei até hoje. Essa matéria consiste no que é arte, que eu já tinha falado para vocês em sala de aula, e vou reforçar também os elementos visuais para que ninguém tenha dúvida no momento da prova. Como eu falei para vocês, é uma coisa simples, é só um reforço enquanto vocês estão em casa, ok? Beleza, gente? Bem, voltando desde o princípio, como eu falei aqui no início do mundo, o homem, ele é um ser pensante. É uma coisa que eu já deixei bem claro para todos vocês. E como ele é um ser pensante, desde no começo da sua, vamos colocar assim, civilidade, no momento que ele começou a pensar, no momento que ele começou a interpretar que ele fazia parte do contexto, ele viu a necessidade do quê? De fazer um registro. O que é esse registro? Esse registro era o cotidiano deles. Como eu falei para vocês, esses homens, no momento que eles começaram a pensar, começaram a ter certeza que eles eram seres que faziam parte de um sistema, ou seja, de todo um alinhado como é que eu podia explicar para vocês? Eles faziam parte de um local, desse local tinha as atividades deles do dia a dia, eles tinham a sua caça, eles tinham a sua colheita de frutos e escambau, então eles tinham a necessidade de poder transmitir para aqueles que viram depois deles como é que era a melhor forma de fazer as coisas. Por isso que vocês vão ver nas cavernas que existiam aqueles pauzinhos, aqueles homenzinhos que apareciam com pequenas lanças, daqueles bichinhos bem esquisitos, com chifres e bem simplificados. Mas o que mostrava? Mostrava referências, mostrava montanhas, mostrava locais, água. Então eles sempre faziam com que existisse a conexão da vida deles como registro gráfico. Tanto é que você vê que eles tinham a mania de colocar suas mãos, desenhavam suas mãos, na verdade eles pegavam tinta e sopravam por cima das mãos fazendo sua assinatura. Então quer dizer, eles expressavam alguma coisa, mas queriam deixar para gerações que fulano de tal registrou isso. Esse fulano, essa pessoa fez esse registro, porque ele quis falar que no contexto que eles estavam, no local que eles moravam, existia um ponto geográfico que eram essas montanhas. Nesse ponto geográfico existia um lago, e nesse lago existia o quê? Caça e abundância. Então, dessa forma, as próximas gerações sabiam que nesse local existia caça para eles. E também sabia que esses animais que estavam representados aqui era a base alimentar deles. Ou seja, no momento da alegria, no momento de satisfação deles, eles estão mostrando o quê? Estão mostrando que essa caça está sendo interessante para eles. E nisso eles querem que essa informação seja registrada para aqueles que viriam depois dele, mostrando que aqui é um bom local para isso. Então, como eu falei para vocês, nós temos a questão de um homem pensante que faz um registro. E o que ele utilizou? Ele utilizou o desenho. Então nós vemos que o desenho ele surge como uma ferramenta, e podemos até usar mais. Vamos colocar esse desenho como um idioma. Mas um idioma o quê? Um idioma iconográfico. Quero pedir perdão pelo barulhinho aqui, mas nós temos um cachorrinho aqui em casa. Esse cachorrinho faz um pouco de barulho, mas é normal. Eu estou filmando em casa e você sabe que é uma coisa provisória e eu estou fazendo sem cortes. Então todo o erro que tiver aqui, mesmo que eu gaguejar, errar o texto, não vai ser cortado porque meia da conversa é com vocês. Tanto é que estou em cima do banquinho, estou quase caindo, mas aqui eu consigo alcançar esse quadro improvisado aqui na minha cozinha. Então nós vemos que o idioma é quase que, o idioma em si, ele é um idioma iconográfico, ou seja, ele é um idioma, desculpa a letra, tá gente, baseado em formas, ou ícones, ou desenhos. E os desenhos são o quê? É uma língua universal. Você lembra que eu falei em sala de aula para vocês que eu posso ter 3 épocas diferentes? Eu estou no Brasil de 1932. Eu estou no Japão do ano 5200 depois de Cristo.
Vamos colocar 1932 depois de Cristo. E nós estamos aqui na Suécia no ano 2000 antes de Cristo. O que acontece de diferença? São 3 contextos diferentes, mas pensa o seguinte: imagine 3 lugares que ventam muito. Para me representar o vento, se eu fizer isso daqui, de repente isso aqui pode ser uma representação de vento, que pode dar certo essa representação para os 3 lados. E se esses 3 lugares já tem vento, se eu fizer esse símbolo aqui, o que vai significar? Você já está falando. Vai ser o quê? Um redemoinho, um furacão, um tornado. Se eu fizer no Brasil em 32, vai ter significado. Mas se eu fizer isso aqui no ano 5200 no Japão, lá no futuro, se é uma região de ventos, como aqui eu já deixei caracterizado no contexto que é uma região de ventos, aqui vai ser a mesma coisa. Esse desenho vai ter a mesma interpretação. Vai ser o quê? Um tornado, um furacão ou coisa parecida. E se eu fizer isso lá na Suécia, no ano 2000 a.C., esse mesmo desenho vai ser isso também. Porque o que acontece? Esse desenho ele se internacionalizou. Porque ele é o quê? Uma representação do real. É aquilo que os homens queriam fazer nas cavernas. Eles queriam fazer a representação do que eles viam, representando do olhar deles. E nós temos agora um pequeno comparativo. Se você pensar bem nisso, que são épocas diferentes, contextos diferentes, mas uma representação é universal, nós vimos que mais ou menos lá no ano 4000 a.C. existiu uma nação chamada Suméria, e essa nação começou com a escrita. Isso 4000 a.C. Antes de 4000 a.C., a única coisa que existia era o desenho. Só que o desenho, ele surge, vamos colocar assim, no ano do pensar humano. Ou seja, no momento que o ser humano ele conseguiu raciocinar, ele conseguiu pensar, e no momento que ele percebeu que ele era um ser que tinha algo diferente na cadeia que existia, na cadeia alimentar, que ele estava na parte superior de toda essa cadeia, ou seja, ele era dominante sobre a Terra, ele teve um momento que ele começou a raciocinar e pensar. Ele viu que ele podia fazer o quê? Instrumentos. Ele tinha táticas de sobrevivência. Ele não dependia de garras, não dependia de unhas, não dependia de dentes, não dependia de camuflagem, mas o que ele tinha? Ele tinha o cérebro, que fazia ele se adaptar e sobreviver. Nesse inteirinho nós temos então escrita versus desenho. Mas o que acontece? A escrita, se eu escrever uma palavra vento, naquele Brasil de 32 que eu falei, por exemplo, de vocês, o brasileiro vai entender. Se eu escrever vento no Japão, lá do futuro, se não tiver alguém que fala português, a pessoa não vai entender. E se eu falar vento lá na Suécia, no ano 2000 a.C., no exemplo anterior, também não vai entender. Por quê? A escrita, ela vamos colocar assim como regionalizada. Regionalizada. Ou seja, cada região talvez tenha seu dialeto, cada cidade na antiguidade tinha seu dialeto, de repente essas cidades se tornaram grandes cidades, e grandes cidades se tornaram países, e eles tinham um idioma próprio. Então, na verdade, o desenho, ele sempre foi uma linguagem internacional, que ela pode passar fronteiras. Eu não falei para vocês? Se eu vou lá para o Japão, não sei falar japonês e tenho vontade de comer uma coisa, o que eu faço? Eu simplesmente desenho. Eu quero comer um sushi, eu desenho sushi ali, e o japonês vai entender que é um sushi. De repente quero comer um peixe, eu desenho um peixe, eu não preciso nem saber desenhar. Eu fiz isso daqui, a pessoa já vai entender que eu quero o quê? Eu quero comer um peixe. Então, o desenho, ele passa fronteiras, enquanto o idioma, a escrita, ela está o quê? Ela está contido dentro de um contexto linguista, ou seja, ele está contido dentro de um país. Então nós vemos o que eu quero proporcionar para vocês. Eu quero proporcionar para vocês uma alfabetização. Só que uma alfabetização visual.
E só contar um segredinho para vocês, uma coisa que em sala de aula não dá tempo, porque nosso tempo é muito pequeno, mas quando a criança nasce, ela já nasce artista. Porque no momento que ela começa a se desenvolver, ela começa a ter uma linguagem, começa a entender o mundo, e ela tem acesso a um papel, o que ela faz? Ela desenha. E pode reparar que a criança ela não está preocupada que uma mão tenha 5 dedos, ela não está preocupada que o ser tenha 2 pernas, 2 mãos e tenha 2 olhos, uma boca, um nariz, não. Ela está preocupada em representar aquilo que ela está sentindo. Ela vai usar cores, ela vai usar formas de maneira simplista, ela vai fazer uma pintura extremamente básica e ela vai ser abstrata. Então a gente vê que o homem da caverna, ele procurava o quê? Ele procurava retratar o que ele enxergava. Mas ele não estava preocupado em detalhes, ele estava preocupado em mostrar o que ele queria que fosse mostrado, que era o sustento, era o convívio, o dia a dia. E a criança, quando ela nasce, ela vem também com essa prerrogativa dela representar aquilo que ela convive. Que forma ela vive, onde que ela vive, o que ela faz, o que ela gosta, mas na visão dela, na simplicidade dela. Como uma criança, ela vai o quê? Ela vai gostar da cor. Então ela vai tentar trazer as cores, ela vai buscar as cores que ela gosta, ela está enxergando uma cor que ela gosta, ela vai usar e espalhar essa cor, porque ela está mostrando para o pai e para a mãe que ela gosta dessa cor. Se ela acha um lápis para desenhar, ela vai experimentar a forma, ela vai mostrar o brincar. Ela está brincando, ela está mostrando, está experimentando. E na hora que ela experimenta, que ela sabe que isso daqui é uma curva e é agradável para ela vai reproduzir várias vezes porque ela está o quê? Ela está transmitindo alguma coisa no papel. É aquilo que é interior dela. E o ser humano, gente, não é falar, mas o ser humano, nós temos 2 tipos de ser humano. Nós temos o homem